town hall meetings, né, em Isso. campanha nos Estados Unidos, né, que o candidato se põe numa quadra de clube, uma coisa assim, num ginásio de high school e fala com um bando de pessoas. E num determinado momento pega o microfone uma senhora para fazer uma pergunta para o McCain, candidato, que é: eu estou muito preocupada com a possibilidade do senhor não vencer, porque o Obama é um terrorista muçulmano perigoso. O McCain imediatamente interrompe ela e se vira e fala: não, senhora, Barack Obama, eu conheço, é meu colega no Senado, é um americano honrado. É um homem com o qual tenho muitas discordâncias. E é por isso que nós estamos disputando uma eleição. Mas ele é um americano honrado, patriota, tudo mais e tal. E faz um discurso assim do tipo, o McCain Baixou era esse a cara temperatura. que... Não é isso. Ele não é meu inimigo. Ele é meu adversário de ideias. São conceitos muito diferentes. É. Sam, e eu vejo que cada publicação sua no X, se é favorável ao Lula, você vira uma coisa, se é favorável ao Bolsonaro, vira outra coisa, se é contra um ou contra outro. O pessoal fica querendo atirar no mensageiro, é isso mesmo? Não, assim, chegou num ponto que assim, as pessoas tentam brigar com os fatos. Esses dias assim, eu tava na rua, foi essa semana. E tem o Grok, né, que é aquela inteligência artificial do Twitter. E eu não sei qual era a pergunta, mas eu recebi notificação só da resposta da inteligência artificial, que era assim: eu não sou comunista, sou só uma inteligência artificial. Tipo assim, eu chego no ponto. Cara, A ela vai se inteligência desligar. artificial para explicar que ela não é comunista, assim, não tem a mínima possibilidade de debate público esse negócio, né? Porque é uma loucura, cara, mas é exatamente isso, assim. Essa semana a gente tá na cola do ex-presidente aí, o Bolsonaro, e assim, a imprensa inteira tá fazendo isso. E para eles, a gente fazer isso é um absurdo, assim, nossa, vocês estão perseguindo o ex-presidente. E para ser sincero aqui, o próprio ex-presidente, ele quer falar com a imprensa. Ele não pode porque tá com medo de ser preso, obviamente. Mas para eles, assim, se você é petista, então, nossa, Tá dando vocês estão palco. fazendo propaganda. É. Fazendo propaganda pro Bolsonaro, já se viu. Você é direitista, parem de perseguir o meu presidente. Oh, meu Deus, que absurdo. Então, fica meio difícil, assim. Eu acho que quando você faz essa escolha de não tentar fazer de não tentar ser cheerleader de um dos lados, aí que muita gente acaba assim optando por ter um lado nessa história, você fica assim, você acaba apanhando de todo mundo. O que na natureza da minha profissão, assim, do jornalismo, eu acho que é até do jogo, assim, ter esse senso crítico das pessoas, mas às vezes assim, tem umas situações muito engraçado porque é pitoresco, mas se você for analisar as causas disso, vão muito. Ela realmente, assim, o Dávila falou e o que o Dória falou são as causas profundas. Eu só enxergo, assim, também que. Isso foi falado um pouco pelo Dávila. Quem deveria estabilizar, e aí eu estou falando de quem, pelo menos no discurso, fala sobre moderação, fala sobre. Um exemplo, o próprio governo atual, o governo Lula. Eu acabei de ver essa notícia aqui no Metrópolis, inclusive. Governo Lula retira Brasil de aliança em memória do Holocausto. Assim, você pode ter trilhões de discordâncias com o que Israel está fazendo na faixa de Gaza. Como eu estava semana passada lá em Israel, inclusive. Então, assim, quando você está num lugar que nem eu estava lá em um kibbutz que é próximo, 1 quilômetro da faixa de Gaza, e você ouve uma bomba a cada 2 minutos, por mais que seja uma operação militar, por mais que pode ter uma justificativa ali daquela operação em específico, quando não tem uma autocrítica sobre a consequência civil disso, é óbvio que você não pode ser a favor disso, ou você tem que ser crítico, enquanto jornalista mesmo, ao que está acontecendo ali. Agora, você enquanto governo, você é crítico ao que Israel faz na faixa de Gaza, e ao mesmo tempo você retira o Brasil de uma aliança em memória do Holocausto. Então, assim, se você acusa Israel de genocídio, você vai lá, você sai da aliança que repudia um outro genocídio. Então, existe a mesma coisa o Supremo Tribunal Federal. A gente pode falar do caso específico do presidente Lula, porque houve uma anulação, e eu costumo falar sobre essa anulação, que assim, qualquer um de nós aqui, se fosse o réu igual o Lula era, quando os argumentos para essa condenação viesse à tona, todo mundo aqui ia usar esse argumento para anular a sua própria condenação, porque o que aconteceu ali era indevido, o conluio da procuradoria com o juiz. Mas a partir do momento que o Supremo Tribunal Federal anula todos
praticamente todos os condenados pela Lava Jato estão livres. Tem dinheiro pago aí que nem se sabe o que vai fazer, porque o acordo de leniência foi cancelado ou pausado. Então, assim, a partir do momento que existe essa sensação de impunidade, eu me sinto até desconfortável de falar com uma pessoa que está aí trabalhando, pagando imposto, olha, você não pode radicalizar, viu? Porque, assim, as instituições são importantes. Elas são mesmo, elas são essenciais para a democracia. Democracia não é negociável. Só que numa questão de narrativa, por mais que essa palavra seja horrível, você explicar para as pessoas que as instituições são responsáveis pela estabilidade, não tentam minimamente prezar por essa estabilidade, fica bastante complicado. Eu acho que assim, a gente está num período meio dark aí no sentido do que vai acontecer no futuro do Brasil, mas eu acho que tem muitos responsáveis. Eu acho que é difícil não achar alguém que não tenha um pouco de responsabilidade no que está acontecendo hoje. Tem gente que tem muita responsabilidade, tem gente sendo julgada por sua responsabilidade no que é o Brasil de hoje, tem gente que já foi julgada e tem gente que assim, contribui e acho que às vezes nem percebe. Eu acho que a situação é até um pouco mais complexa do que se parece, porque tem certos atores que estão sempre apontados ali e com razão, tá? Então, se tinha alguém estimulando o golpe de Estado depois que o Bolsonaro perdeu a eleição, e isso aconteceu, não adianta falar que não aconteceu, porque aconteceu, também tem gente que, assim, depois disso, esticou muito a corda do outro lado ali, e a consequência disso é uma sensação de revolta. Não necessariamente uma revolta bolsonarista, às vezes é só uma revolta de quem está cansado de só pagar imposto e ser esculachado por uma classe política. Isso está acontecendo bastante, eu acho que isso é um fator de desestabilização até da democracia que não é muito citado. Porque é fácil a gente falar sobre quem de fato está pegando um golpe de Estado, mas quem corrói o que deveriam ser as instituições por dentro também está contribuindo para que, enfim, a gente não tenha uma estabilidade. Eu acho que a crise tem muitos culpados aí. Vamos falar então sobre essa corda esticada, né? Onde que o Alexandre acerta, onde que o Alexandre de Moraes erra? Onde ele está esticando a corda? Bom, não é só o Alexandre, né? Porque, como bem mencionou o Sam agora, o Toffoli, cara, colocar um doleiro confesso que fez todas as operações da Lava Jato, que tem conta, extrato bancário, você só tocar, é negócio inacreditável. Devolução de grana. É uma coisa assim, não dá. Não, e uma pessoa que estava na lista da Odebrecht. Então, assim, é a primeira regra básica do direito, né? Você não pode julgar caso que você está envolvido. O Alexandre de Moraes é a mesma coisa. Você não pode julgar um caso que você é vítima, seu juiz, não existe. Isso não, primeiro dia da aula de direito que você vai na faculdade, o cara vai te ensinar isso. Então, assim, tá faltando, o que eu digo, é aquela coisa da cabeça branca, sabe? O cara fala, cara, vamos respeitar a Constituição, vamos ler o que está na Constituição, vamos respeitar o que está na Constituição, vamos valorizar a Constituição, porque se a gente ficar inventando coisa, esse relativismo do direito, uma corte constitucional é um mundo preto e branco. Ou é constitucional ou não é constitucional. Esse negócio, o Pedro acabou de mencionar. O Pedro acabou de falar a questão aí do que está acontecendo hoje, da decisão do Alexandre de Moraes. Não existe meia liberdade de expressão. Não, olha, você pode dar entrevista, mas você não pode divulgar. Isso não existe no direito. Direito é assim, artigo 5º da Constituição, é plena liberdade de expressão. Então, assim, é plena ou você vai caçar a liberdade de expressão e tem que ter uma justificativa e materialidade muito grande para dizer que você está cerceando essa pessoa de usar a liberdade. Senão você não pode